Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Levante-se e transforme seu mundo. Nós estamos no capítulo 9, áudio 18. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28, versículo 1, na versão A Mensagem. As leoas não apenas sabem de forma inata de que são capazes e como fazer o que fazem bem, proezas. Como suas vidas são relativamente descomplicadas. Pois é, elas descansam quando estão cansadas e caçam e comem quando estão com fome. Fora isso, elas principalmente brincam. Talvez você tenha visto leoas descansando como se estivessem adormecidas. Às vezes, elas até viram de barriga para cima, enquanto descansam sobre a luz dourada do sol, como painéis solares armazenando energia para depois. Até os filhotes que brincam geralmente não despertam uma reação das leoas que descansam. Ocasionalmente, um filhote pode atravessar um limite e receber uma patada indiferente da mamãe mais próxima, mas nenhuma delas parece estressada enquanto cochilam por uma média de 20 horas por dia. Depois do tempo de descanso, as leoas podem ser vistas se espreguiçando e se juntando a uma brincadeira em grupo, enquanto passam a sua posição secundária, alerta máximo, né? Entretanto, mesmo em estado de alerta máximo, elas são focadas, mas nunca estressadas. Essa postura focada e relaxada é outro elemento crucial da proeza das leoas que nós, filhas, precisamos adotar. A Bíblia nos dá certa dose de percepção sobre isso no seguinte versículo: os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28, 1. Ali está ela, relaxada, confiante e ousada. As pessoas não relacionam os termos relaxada e confiante a corajosa, mas Deus sim. Posso ver isso na leoa. Sua postura transmite constantemente o seguinte entendimento: sou o que sou. Sou poderosa e altamente habilitada, brincalhona e mortal, relaxada, focada e cuidadosa. Como qualquer mulher, a leoa é uma coleção de contradições. Embora esse versículo se refira aos leões, sua referência é inclusiva a ambos os gêneros. Todos os leões, fêmeas e machos, têm essa virtude. Talvez também devêssemos adotá-la. Quando a leoa não está caçando, ela não tem motivos para se mover nas sombras. Ela vive na luz. Ela se reúne com suas irmãs e vive a vida ao ar livre, nas extensões cheias de luz da planície africana. Ali, em uma dimensão sem sombras, elas descansam, brincam, alimentam-se, treinam, cheiram-se e até acasalam ao ar livre. E por que uma leoa sentiria alguma vergonha ou a necessidade de se esconder? No mundo delas, não existe inimigo corajoso ou poderoso o bastante para desafiá-las abertamente em combate. Elas não recuam diante de ninguém, exceto ao darem passagem aos elefantes quando eles vêm andando em alta velocidade. E quando a leoa não está posicionada para caçar, ela tem pouca ou nenhuma necessidade de camuflagem. Os leões e as leoas são reis e rainhas indiscutíveis do seu domínio e estão no topo da cadeia alimentar da sua comunidade. Se o dia for especialmente quente,
A leoa pode escolher descansar à sombra, mas ela não procura um abrigo para se esconder. Diferentemente do leopardo, da chita, que vivem e caçam sozinhos, a leoa não precisa escalar árvores ou se encolher sobre os arbustos, embora seja capaz de fazer as duas coisas. Nossa leoa descansa sem medo, em plena luz do dia, cercada por suas irmãs, suas tias, mães, primas, com os seus filhotes e seu leão. Enquanto escrevo estas linhas, penso nisso como algo que desejo para mim. Quero descansar sem medo, ao sol, entre irmãs, entre filhas, primas e mães, enquanto todas nós sorrimos para os nossos filhotes, contentes com o pleno entendimento de que não há nada em nosso ambiente capaz de nos derrotar. Vi essa dinâmica acontecer quando John e eu estávamos em um safari, enquanto seguíamos uma mãe leoa, seu filhote e 2 filhotes fêmeas. O grupo parecia perambular sem destino na grama alta do outono. Eles tinham acabado de se alimentar de uma caça recente e pareciam estar um pouco sonolentos. Vi um grupo de árvores da distância e imaginei que eles seguiriam naquela direção, mas não. Foi bem ali que todos eles se deitaram na lateral da estrada, a menos de 3 metros do nosso veículo. Limparam-se um pouco, fecharam os seus olhos dourados ao sol ardente e todas adormeceram em menos de 5 minutos. Ali estávamos nós, um grupo de pessoas com espingardas, tudo bem. Só os guardas tinham uma, em um enorme veículo de excursão. E os leões não estavam nem um pouco impressionados ou perturbados. Era hora da soneca da metade da manhã deles, e isso era tudo que importava. Vivendo na luz, imediatamente sou tomada por inúmeras ideias e imagens do que viver na luz poderia significar para nós. Por exemplo, viver na luz tem a ver com a ideia de viver sua vida abertamente. Na luz, suas janelas e portas estão abertas para receber a família e os amigos. Em nossa casa, a cozinha está sempre aberta, porque, com uma casa cheia de machos, alguém sempre está de boca aberta. Mas não há nada mais crucial para a nossa saúde e sobrevivência do que um coração aberto e cheio de luz. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6,13, na versão A Mensagem. Este convite é tão simples, tão libertador. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. E, no entanto, às vezes tão aterrorizante. Só nós temos o poder de abrir as nossas vidas. Primeiro nós nos abrimos, depois vivemos abertamente e depois a nossa vida se expande. Abrir a sua vida é viver abertamente e depois a nossa vida se expande. É um processo duplo. Você pode abrir a sua vida e, no entanto, não viver abertamente. Conheço pessoas que revelam muito sobre si mesmas em certas áreas da vida e dos relacionamentos, mas se fossem viver abertamente, mais coisas que anteriormente estavam encobertas seriam reveladas. Algumas pessoas revelam uma área a fim de camuflar a outra. Porém, enquanto minha mente brinca com as palavras de Paulo, considero seu convite quase irresistível. Ele me faz pensar em nossas vidas como presentes desembrulhados para o nosso Deus vivo. As palavras de Paulo pintam imagens de vidas abertas para receber tudo o que é revelado e liberado do alto. Vidas vividas abertamente e em níveis que estão sempre se expandindo. Quero que você visualize a sua vida em movimento, crescendo, ampliando-se e se expandindo enquanto você faz contato com todos os aspectos do seu mundo imediato. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o seu caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes,
Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim, condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, versículo de 8 a 10, na versão A Mensagem. Você está ouvindo isso? Assim como a leoa, você está em um espaço aberto. Não há sombra de medo para você. Não existe um lugar de vergonha sombrio que possa continuar influenciando a sua vida. Amo esse chamado à ação. O caminho é plano. Continue nele. Muitas pessoas querem saber o que foram chamadas para fazer. Bem, não vamos complicar demais o que Deus fez tão simples. Ele nos chama para fazer o que é bom, certo e verdadeiro. Essa é uma lista de atos que não nos envergonhariam se fossem colocadas à luz do dia. Somos filhas da luz, chamadas para agir à luz do dia. Nós nos desviamos das muitas atividades que são conduzidas nas sombras. Entendemos o que é agradável a Deus e então simplesmente fazemos isso. Nossas vidas em Cristo são como raios que se expandem e se estendem continuamente a partir daquele momento incrível no qual a sua gloriosa luz dominou as nossas trevas. A partir daquele momento, raios de sol e luz explodiram de nós. Amo quando o tempo está fresco e quente o suficiente para escancarar as janelas e arejar a minha casa. Fico empolgada quando a brisa entra e varre o ambiente, removendo o ar estagnado, parado, enquanto as correntes de frescor giram pelo meu mundo doméstico. Isso traz um frescor delicioso para dentro de casa e o ar em nosso lar parece se expandir enquanto adquire vida e movimento com a fragrância do ar livre. A grama recém-cortada, as flores desabrochando, as árvores balançando e o maravilhoso aroma de um mundo limpo pela chuva convergem para dentro das paredes de uma habitação humana. Essa dinâmica de trazer o que é selvagem para dentro é a nossa razão para focar tanta atenção na leoa, pois de algum modo ela personifica graciosamente o impressionante equilíbrio entre a tranquilidade e a força, o descanso e a proeza, o selvagem e o seguro, como este versículo descreve. Vocês estão cansados e fastiados da religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11, versículo do 28 ao 30, na versão A Mensagem. Nós que fomos criadas como filhas da religião, precisamos novamente aprender a dançar com Deus. Nossos filhos têm um ritmo natural que John e eu parecemos ter perdido. A reação deles à música é mais livre que a nossa, porque nós fomos ensinados a reprimir todas as reações à música que era feita fora da igreja. Isso faz com que sejamos rígidos em vez de reativos. Os ritmos não forçados da graça são o fluir e a reação natural à operação sobrenatural de Deus em nossos espíritos. Amadas, vocês estão se esforçando e exaustas enquanto trabalham para Ele? Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Às vezes, todas nós precisamos desse lembrete. Eu sei que eu preciso. Há menos de um ano eu estava no limite das minhas forças. Você já passou por esse lugar perigoso no qual a qualquer momento pode tropeçar e cair em um esgotamento total? Bem, talvez não, mas eu já passei por isso. Estava preocupada com uma reunião que ainda faltavam 3 meses para acontecer. Compartilhei a minha dificuldade abertamente com uma amiga e ela acalmou a minha ansiedade com um conselho muito sábio.
Ela me encorajou, dizendo que tudo o que eu precisava fazer era levar a minha parte. E então o nosso glorioso Senhor da colheita a dividiria e faria multiplicar. Exalei o ar de meus pulmões e me lembrei de que Ele é conhecido por distribuir com muitos o que parece pouco. Vamos aprender novamente como viver livre e levemente. Trabalho e esforço foi o que vivemos depois da queda, mas o descanso deveria ser a nossa posição depois da redenção. Mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós, e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Romanos 5, versículo 2, na versão A Mensagem. Amo esse convite feito a todas nós. Por muito tempo, muitas portas e janelas foram fechadas por nós e para nós. Você e eu sozinhas, amada, temos o poder de abrir ou fechar as entradas e janelas da nossa vida. Você é o porteiro, em cujas mãos está o poder de escolher que portas abrir e fechar. Os limites são importantes, mas é seguro convidar Deus a entrar. Quando você abre os portais da sua vida para Ele, descobre que chegou ao lugar da esperança, liberada e aberta para a graça e a glória de Deus. No versículo a seguir, essa revelação continua. Nós não estamos guardando segredos, nós o estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Marcos 4, versículo 22, na versão A Mensagem. Você está incluído nisso. Não há segredo da bondade de Deus que esteja sendo escondido de você. Ele a amou com um amor eterno e a convidou para sair com a sua bondade. Assim como Deus revela os seus segredos, agora é seguro você revelar os seus. Há algo muito libertador em saber que não existe pecado, vergonha ou regulamento secreto que tenha influência sobre você. É muito poderoso quando você percebe que Deus conhece até os seus segredos mais obscuros e regras transgredidas e ainda assim declara abertamente o seu amor por você. Em troca, Ele pede que façamos o mesmo, a mensagem que nos foi confiada por Deus. Deus Pai é amor e o seu Filho unigênito Jesus morreu para nos reconciliar. É grande e generosa demais para ficarmos em silêncio. O Evangelho não é um segredo. O mistério que deslumbra é o motivo por trás da sua mensagem de amor. Quem somos nós para o nosso Pai Celestial ser tão atencioso conosco e nos dar um presente tão glorioso? Ele revelou o seu plano amoroso e nos pediu para compartilhá-lo, tão livremente quanto fomos recebidas. Todos merecem ouvir sobre o amor de Deus. Ao ler o convite de Deus à abertura, talvez você tenha percebido que existe uma área de sua vida que permanece fechada. Por ser um lugar enclausurado de medo ou de vergonha, pode ser uma porta ou janela que você tem medo de abrir. Eu entendo, mas muitas vezes, quando nossa família viaja, pedimos quartos adjacentes. Esses quartos ficam lado a lado, mas há duas portas entre elas. Embora o acesso seja disponível, não há passagem entre os quartos até que ambas as portas estejam abertas. John e eu costumamos abrir a nossa porta imediatamente, e um pouco depois os meninos abrem a deles depois, se desfazendo das malas e trocando de roupas. Quando as duas portas estão abertas, temos acesso a eles e eles têm acesso a nós. E todos nós podemos entrar e sair livremente dos quartos. Amada, abra a porta. Há um quarto cheio de luz do outro lado, onde sua família a espera. Não tenha medo. Deus não fechou a porta dele para você. Nenhuma porta que estava anteriormente aberta será fechada no seu rosto. A porta dele está aberta. Simplesmente abra o seu lado. Estou convidando você para abrir cada área dolorosa para ele.
Permita que a vida e a luz de Deus expulsem cada vestígio de sombra. O inimigo da sua alma quer que você permaneça nas sombras. As trevas complicam e confundem o que é simples e óbvio diante da luz. O nosso Deus não apenas quer que vivamos na luz, Ele quer que vivamos de maneira leve. Você não precisa andar sobrecarregada, e isso pode acontecer agora mesmo. Essa é a beleza e o poder da oração. Vamos orar? Apenas algumas palavras podem destrancar e abrir a sua porta. Então você precisa se sentir livre para permitir que o seu coração seja o seu guia nessa oração. Eu vou fazer a minha e você faz a sua. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa-me por me esconder. Eu quero ir para a Sua luz. Escancaro qualquer porta que esteja fechada e entro na luz e na bondade do Teu amor. Abraço o meu direito de ser perdoada. Sim, hoje eu escolho andar na verdade, porque só ela me estabelece na liberdade. Sou Tua. Entrego-me ao Teu amor e seguirei os Teus caminhos. Ilumina o caminho que está adiante de mim. Em nome de Jesus. Amém.